Vamos conversar com o juiz de direito Leoberto Branquer, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assessor especial da Associação dos Magistrados Brasileiros para a Difusão da Justiça Restaurativa. O doutor Leoberto participa hoje em Londrina da 5ª Conferência Municipal de Cultura de Paz, que tem como tema Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz. Doutor Leoberto, muito obrigada pela sua presença aqui na UEL-FM. Vamos iniciar a entrevista perguntando justamente o que é justiça restaurativa, do que se trata esta prática. Restaurar a justiça talvez seja um resumo, é só isso, né? Mas o que é isso? Por que a gente precisa adjetivar a justiça para dizer que ela exista novamente? Nós convivemos com padrões culturais ao longo da história que foram se cristalizando e dando forma a instituições, a ordenamentos jurídicos, a construções do campo social, do processo civilizatório mesmo. E hoje existe uma operacionalidade instalada no nosso contexto de convivência que a gente se refere por justiça. Quando a gente fala em justiça, fala no Poder Judiciário. Eu vou na justiça, ele me botou na justiça. A expressão coloquial, justiça, acabou associada a uma ideia institucional. A primeira questão é reabilitar a ideia de justiça, dissociando ela daquele edifício institucional que foi construído para que ela fosse exercida. Nesse momento nós vamos refletir então que a justiça, mais do que uma instituição, ela é uma função social. E essa função ela não é exercida apenas dentro de um contexto jurídico. Ela é exercida na convivência familiar, na convivência escolar, nas comunidades, nas relações de trabalho. E aí então, passando a compreender que essa função é a função da coexistência humana, espontânea, natural, nós vamos nos perguntar de que forma nós fazemos, aspas, justiça. O que é fazer justiça? Justiça é sacrifício, né? Vamos fazer justiça, punir exemplarmente os culpados. Essa é uma ideia associada. Quando as pessoas clamam por essa ideia de justiça, elas acabam, na verdade, clamando que a violência seja colocada a seu favor como resposta a alguma violência. E isto nos remete a uma ideia central, que é o resgate do valor justiça. Se o nosso modelo de justiça ele tem dentro de si um germe de violência, que nós chamamos de vingança pública, de justiça retributiva, né, que vai remontar à lei do talião, é muito provável que o resultado disso seja a reprodução da violência. Então, restaurar a justiça nessa perspectiva significa retomar a base dos valores sobre os quais deve se fundamentar uma prática fundamental para a coexistência social. O senhor atua com adolescentes infratores. Por 11 anos foi juiz da execução das medidas por meio da FEBEM, em Porto Alegre. E o que é que essa experiência demonstrou? A minha descoberta desse manancial, né, teórico, doutrinário, da justiça restaurativa vem exatamente dessa caminhada. Como juiz, sou juiz há 25 anos e nesse percurso me especializei na área da infância e da juventude e ao final, então, mais especializado ainda dentro da área infracional de menores, né, que é a área penal juvenil, e dentro disso ainda mais especializado na execução das sentenças aplicadas a adolescentes infratores. O que significa esse lugar? Esse lugar é o lugar do contexto institucional onde se exerce a justiça penal, ainda que seja dita de outras maneiras, né, com outros adjetivos. É onde o Estado se vale de ferrolhos, algemas e grades, ou seja, do seu poder de coerção para submeter os sujeitos que têm comportamentos desviantes, objetivando uma adequação desses comportamentos. Então, situando isso, o que significa ter sido juiz de adolescentes infratores? Significa isso, ter estado dentro de um contexto que é equivalente do menor ao sistema penitenciário.
E isto permite compreender a operacionalidade dessa máquina vingativa, né, retributiva da justiça tradicional, porque mesmo para o adolescente, por mais que nós façamos um discurso que cuida de uma linguagem menos dura, menos crua, a prática acaba se revelando, no mais das vezes, semelhante ao sistema penal. Então, compreender aí dentro implica compreender exatamente esta célula matricial, esse DNA do sistema jurídico penal que é baseado em equacionar problemas sociais com base em culpa, perseguição e castigo. Esse é o equacionamento que o direito penal oferece. Alguém é o culpado, nós vamos persegui-lo e impor uma sanção aflitiva, um sofrimento, e essa dor que nós vamos impor será, digamos, a resposta à violência. É desde esse lugar, então, que eu entro num impasse existencial. O que eu estou fazendo aqui? Porque o discurso é de que aquilo não era um sistema punitivo. O discurso do Estatuto da Criança e do Adolescente nega a possibilidade de punição dos jovens. Ele se propõe fazer outra coisa. O que a gente vai encontrar no lugar desta outra coisa? Uma proposta que pretende ser pedagógica, uma proposta que pretende ser terapêutica, pretende ser várias coisas, mas não consegue se estruturar. Na medida em que ela nega que ela está dentro de um sistema jurídico retributivo penal, ela também não consegue se estruturar como uma alternativa. Mas isso não é específico do campo da justiça juvenil. Isto é um processo histórico da construção do próprio direito penal. O direito penal ele gravita entre esses dilemas do punir e tratar. E esse impasse, que é o impasse da sociedade, quer dizer, nós vamos reprimir ou vamos defender direitos humanos, é a velha discussão que está em jogo, né? Nós vamos cuidar ou nós vamos reprimir, nós vamos promover, que tipo de controle social nós buscamos, então? Essa crise que eu coloco como uma experiência pessoal, eu vivi, né, na minha atividade profissional, mas ela é uma crise do próprio sistema teórico que hoje nós temos instalado. E a justiça restaurativa, então, ela emerge como uma resposta, né? Ela sintetiza essas dicotomias de um sistema que é binário, que é conflitual, que é ou ele é isto ou ele é aquilo, né? Ou ele é bom, ou ele é ruim, ou ele é bandido, ou ele é mocinho. E ele traz isso para uma dimensão de humanização, de olhar para o foco da pessoa que foi atingida, quem está suportando humanamente as consequências de uma infração, ao invés de ficar nesse debate jurídico do enquadramento legal, se o fato foi do artigo 157 com o parágrafo, se deu inciso, que é o que a gente fica discutindo no direito, vai até o Supremo discutindo. Então, essa experiência de dentro, ela me deu, em primeiro lugar, ela me situou nesse cenário extremo, né, da justiça penal, mas com uma vantagem. Talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de ter esses insights que me levaram ao encontro da justiça restaurativa como resposta, se eu não estivesse dentro desse sistema, estivesse como juiz do sistema penitenciário. Por quê? Porque a justiça da infância e da juventude, ela, por tradição, ela é uma justiça de complexidade. Ela já historicamente dialoga interdisciplinarmente, você trabalha com psicólogo, com psiquiatra, com assistente social, você está conectado com a rede de educação, você tem já uma visão interinstitucional, você depende das políticas públicas para que uma sentença tenha eficácia, você precisa de um serviço prestado por algum órgão estatal ou por uma ONG. Então, essa dinâmica das varas da infância e da juventude, associada a essa compreensão da crise do sistema penal, ela dialoga imediatamente com as respostas que a justiça restaurativa traz. Então, isso se tornou um campo propício. Isso acontece no mundo inteiro. Embora tenha nascido a partir das críticas ao direito penal, a toda essa situação, a justiça restaurativa ela encontra um leito fértil e fluido na área da justiça da infância e da juventude, mais exatamente da justiça juvenil.
e por essas características. E hoje a gente já está vendo esse paradigma se estender para a área penitenciária de adultos, para violência doméstica, para juizados especiais criminais, mas as aprendizagens foram consolidadas na área da infância por esses fatores. Nós sempre repetimos uma frase do Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? Só que o sistema tradicional ele não dá espaço de escuta. Embora a gente trabalhe dentro de uma sala de audiência, a sala de audiência não é exatamente uma sala de escuta. A gente precisa compreender os fenômenos, né, na sua complexidade. E o sistema jurídico penal ele limita essas possibilidades. Nós temos experiências hoje em vários campos, mas quando fala em justiça restaurativa, a primeira ideia que as pessoas têm é o encontro vítima-ofensor. É o encontro que se dá entre quem assaltou com quem foi assaltado, quem tentou matar com quem foi vítima da tentativa de homicídio. Essa é a caricatura, não digo caricatura, mas é o clichê. É a justiça restaurativa do fantástico, né, dos casos que se apresentam e acaba gerando essa ideia. Foi aí que tudo começou, né? Foi em encontros entre vítimas e ofensores que as pessoas começaram a construir essa ponte para uma ressignificação da justiça. Mas além dessa aplicação, e exatamente porque ela exige imensamente, porque é alta a carga emocional, o efeito traumático, o tensionamento desses encontros, é que se construíram habilidades de condução de diálogo que possibilitam que sejam trabalhadas situações em que não há presença da vítima direta, onde a gente pode abordar uma situação em que um familiar do próprio ofensor seja considerado como sujeito passivo, que está sofrendo as consequências dessa infração. Imagine o pai de uma família que está preso, essa família está suportando essa falta, ou ainda antes desse aspecto da vitimização secundária, nós vamos considerar que essas habilidades dialógicas, elas são úteis também no campo da prevenção, né, de conflito. Então, eu faço essa introdução para dizer que os exemplos que nós vamos dar, eles não estão restritos à justiça restaurativa de fantástico, né, mas eu vou começar pelas aplicações preventivas. Na minha cidade, Caxias do Sul, na última sexta-feira, dia 20 de maio, nós realizamos um mutirão com 12 círculos de diálogo simultâneos em 12 torres de um condomínio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. É um conjunto com 64 torres, com pessoas deslocadas de diferentes lugares que não se conhecem, com um momento peculiar da sua vida, de conquista de um lugar para morar melhor, mas ao mesmo tempo de estranhamento, porque estão deixando suas raízes. Tem sido espaços de conflitos. Essas pessoas vão sentar no hall de entrada do edifício para conversar de onde elas vêm, né? Por onde andaram meus sapatos. Aliás, é a inspiração desse encontro, para se conhecerem. O que isso produz? Isso produz vínculo, produz proximidade, produz coesionamento naquele contexto de convivência, possibilitando que numa eventual situação de estranhamento as pessoas possam dirigir a palavra uma para outra, né, ao invés de um ataque. Então, essa é uma típica aplicação preventiva. Numa aplicação de prática que não está exatamente focada numa vítima ofensor, eu relataria a situação de uma mãe deixada pelo seu marido. Ela tem 2 filhos deficientes, um tem 27 e outro tem 28 anos. Os 2 têm deficiência mental grave, são dependentes crônicos. Essa mãe vive para cuidá-los. O pai mantém a pensão alimentícia, mas não presta afeto, não acompanha, não apoia, não dá suporte. Essa mãe entra num quadro depressivo e, num dado momento, ela resolve libertar a si e aos filhos desse sofrimento. E isto resulta num doloroso caso de tentativa de homicídio e tentativa de suicídio.
Ela não conseguiu nem êxito em nenhuma das tentativas. E ela, pelo rumor social que isso gerou, grande comoção na cidade, o caso foi amplamente debatido na imprensa, foi um fato sangrento, ela usou uma faca para essa façanha. Ela foi presa. Então, nós temos um círculo, que nós chamaríamos um círculo de superação de trauma. Na tradução, no original, isso é chamado de círculo de cura, Healing Circles, para suportar, para dar suporte a essa senhora. Isso é feito a partir da provocação de uma profissional do programa de saúde mental que atendia os jovens. E o que aconteceu? As pessoas que eram ligadas a essa família dos serviços públicos da própria família, e o marido dela vem para essa reunião, a vizinha que socorreu logo após o fato comparece, as pessoas começam a fazer uma leitura dos sinais que não haviam interpretado a tempo de como essa mulher estava só e como esse fenômeno doloroso tem muito mais a ver com a humanidade daquelas relações do que com qualquer resposta que a justiça penal fosse capaz de fazer. Esse círculo resulta num reconhecimento de responsabilidade por todas essas pessoas, num plano de ajuda, e o processo judicial vai a júri. Agora está por ir nesses dias, inclusive, já com uma proposta de absolvição pela promotora, reconhecendo que esse contexto todo. O processo penal, ele continua andando normalmente. As pessoas podem pensar, as penas são abolidas? Não simplesmente assim. Continua andando normalmente. O que vai acontecer é um pedido de absolvição, que é a fórmula jurídica que se encontrou, que a promotora encontrou, para contemplar a compreensão desse fenômeno numa outra dimensão de humanidade, que não exatamente aquela da resposta punitiva tradicional. Doutor Leoberto, como é que acontecem os encontros entre as partes e se o senhor puder citar alguns exemplos para nós entendermos melhor essa situação? Os encontros vítima-ofensor são os mais difíceis de serem conduzidos, mas a gente aprende que quanto mais forte a atenção, maior o grau também, né, de restauratividade que se consegue. Nós tivemos uma situação extrema, eu falei dos casos do Fantástico, mas eu conto aqueles pesados, fortes, porque geram maior visibilidade. Um casal de jovens, colegas de escola desde pequenos, namora, depois de adolescentes começam a namorar, eles vão para passar um fim de semana na praia, e acontece uma discussão entre eles vão só os dois para a casa do avô do menino, e nessa discussão o rapaz empurra a menina, segundo ele, que foi quem sobreviveu. Ela bate com a cabeça na quina de um sofá e morre. Ele enterra ela na areia da casa, esconde isso, consegue esconder por uns 3 dias, todo mundo procurando, e ele diz que não sabe o que aconteceu, que deu um branco. Ele é condenado pelo homicídio, porque ele não explicou o que aconteceu na hora, nunca falou, e ele vai conseguir falar isso pouco a pouco, através de uma sequência de encontros que ele vai ter com a mãe da menina, que veio ao encontro da justiça dizendo que precisava entender o que aconteceu. Ela tinha necessidades, ela não queria vingança, inclusive porque ela disse que tinha perdido 2 filhos nesse episódio. Perdeu a filha de sangue e perdeu o menino com quem ela convivia. Mas ela queria compreensão. Por que ela estava nua, enrolada num lençol, o que exatamente aconteceu, como é que foram os últimos momentos dela. As vítimas têm a necessidade de clareza e de reconhecimento da injustiça. Às vezes são necessidades singelas, mas que o sistema não tem capacidade de resposta. Quando ela compare... A mãe dessa vítima jamais teria sido ouvida na justiça, porque ela não é testemunha do crime, ela não tem informações a prestar, ela teria informações secundárias, né, talvez pudessem ajudar no processo de investigação.
E se fosse ouvida, seria ouvida sobre os fatos, não sobre os sentimentos e o significado de tudo. Então esse encontro evolui, e a partir de um primeiro encontro, o jovem vai abrindo a sua consciência. No começo ele negava. O primeiro movimento dele foi a ocultação do cadáver, o segundo foi a ocultação da memória, o terceiro foi a negação, dizendo, eu não sei exatamente o que aconteceu, e aos poucos ele foi abrindo essa clareza e contando até que ao final, numa terceira oportunidade, ele conta exatamente isso que aconteceu e diz que ela estava agressiva com ele, e a mãe admite, ela era agressiva, ela era intempestiva, e não há um perdão. Embora quando ela compareceu a primeira vez ela disse que queria perdoá-lo, com o tempo ela foi caindo talvez ela tivesse negando o próprio fato da morte da filha, e com o tempo ela foi caindo na realidade e foi se distanciando da ideia do perdão como ponto de partida, mas ela faz um reconhecimento de que aquilo que ele contou era algo que era plausível. Se nós tivéssemos esta clareza antes da condenação, é possível que o resultado da sentença fosse diferente. Não digo que uma absolvição, mas a rigor da história que ele conta, isso é um fato acidental, num contexto. Então são informações que as pessoas detêm, não só a respeito do que realmente aconteceu, mas de como lidar com as consequências do que acontece, como se reorganizarem a partir desses acontecimentos, como suprir as faltas que geraram aquela atitude. E elas próprias têm as respostas, e o sistema oficial normalmente não tem essas respostas. Londrina é referência nacional de trabalho articulado e organizado, é modelo municipal em prol da construção de uma cultura de paz. Agora, então, trazendo para a nossa realidade, como o senhor avalia o trabalho realizado aqui em Londrina? Eu sou um seguidor do Luiz Cláudio, um sonhador desse processo de mobilização. A gente tem aqui um sonho compartilhado, de construir uma rede de cidades de paz, onde que a gente possa trocar expertises em mobilização social, com mobilização institucional. Digamos, eu estou aqui representando a face dura desse programa de transformação de uma cultura de guerra em uma cultura de paz, que é o campo mais denso da instituição judiciária. O movimento de Londrina é fortemente baseado num protagonismo não governamental, da sociedade civil, das forças vivas da comunidade, e isso nos encanta, e nós gostaríamos de nos espelhar nisso, poder levar combinados esses movimentos. Esse é um grande propósito, porque a justiça restaurativa ela é uma cultura de paz na prática, porque ela tem uma aplicação operacional que materializa todos aqueles valores que um ideário de cultura de paz expressa. Ela é uma justiça fundada em valores. Então, eu acho que esse nosso encontro aqui com a professora Lia também, que é a nossa inspiradora, mentora intelectual, espiritual, filosófica, ética e amorosa de todas essas caminhadas. É uma conjunção muito propícia para coisas que todos nós esperamos que aconteçam, que é uma reação forte, encadeada, de pessoas que estão cansadas, frustradas, decepcionadas com o seu modo de vida, com o resultado ineficiente das suas atividades profissionais, seja na área da assistência social, seja na área da saúde, seja na área da educação, na área da segurança, na área da justiça, em todos os campos das políticas públicas. Nós estamos sofrendo. Nós estamos profundamente decepcionados com aquilo que a gente construiu. E eu acho que esse momento de exaustão, ele é um momento de reinvenção. E essa reinvenção, ela precisa ter fontes de inspiração.
Justiça, nós aprendemos com o Marshall Rosenberg, isso também é uma conexão com a vida. O que nós precisamos resgatar é esse sentido de justiça. Todos nós estamos vivendo de uma maneira injustiçada na atual etapa da civilização, porque nós fomos distanciando as nossas ramificações amorosas, né, de um contexto de interdependência, de afetos, de vínculos biológicos com a própria natureza, com o próprio meio ambiente, e essa desconexão é causa de muito sofrimento. E o que nós estamos vendo aqui é a justiça colocada como a arte do encontro, parodiando o poeta, né? Embora haja tanta injustiça pela vida. A justiça restaurativa começou a ser praticada no Brasil há 11 anos. Houve então um ciclo de aprendizagem. Os projetos piloto foram implantados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília. Mas hoje existem também em desenvolvimento programas nos tribunais do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Bahia. Como está hoje a expansão da justiça restaurativa no país e como a AMB atua neste processo? A expansão da justiça restaurativa é surpreendente. Ela ganhou uma força institucional que só se justifica por esse quadro de decepção e desilusão que eu dizia. Juízes, promotores, defensores públicos, advogados exaustos de fazer coisas que produzem sofrimento. E eu só compreendo assim porque muito rapidamente esses conceitos ganharam reconhecimento, essas práticas ganharam espaço institucional, e hoje nós temos uma política nacional judiciária sendo desenhada pelo Conselho Nacional de Justiça, que está tramitando já em fase final de apreciação uma resolução que haverá de regulamentar a aplicação da justiça restaurativa em todos os órgãos do Poder Judiciário do país. O Poder Judiciário, nesse quadro, ele tem um potencial indutor de um amplo processo de aprendizagem social. Porque se nós olharmos a justiça institucional com uma lupa, nós vamos enxergar esses clichês que estão aí instalados e se autorreproduzindo maleficamente, e vamos poder usar o repertório de conhecimentos da justiça restaurativa para buscar a desarticulação desses mecanismos. Isso na prática significa que um caso que foi conduzido à esfera judicial, ele pode gerar um imenso impacto com a aplicação de uma prática restaurativa em termos de aprendizagem. Uma enfermeira que participa de um círculo restaurativo pela terceira vez resolve levar essa prática de diálogo para a sua equipe da sua unidade básica de saúde. E ela é bem recebida, o médico, a enfermeira, os enfermeiros, o dentista, psicólogo, agente de saúde, todo mundo participa. Depois de 3 encontros de integração de equipe de trabalho, eles resolvem fazer encontros com pacientes crônicos, que têm reuniões periódicas, e isso se alastra. E hoje a gente tem agentes comunitários de saúde participando em formações que são feitas assim em escala. Nós temos uma formação com 1.000 vagas sendo oferecidas ao longo do ano de 2016 em Caxias. Isso para dar uma ideia do que é o potencial de difusão, uma difusão operacional que a aplicação das práticas no campo judicial pode gerar com relação a todas estas estruturas de redes socioassistenciais, de saúde, educação, que gravitam em torno das pessoas envolvidas em conflitos, na medida em que há um grande potencial de rearticulação dessas conexões a partir de uma prática restaurativa. Então, voltando do terreno aqui, do concreto para o geral, só para ilustrar o potencial disto agora entrando em vigor para todo o território nacional, com uma meta do Conselho Nacional de Justiça de que em 2016 pelo menos um programa de justiça restaurativa seja instalado por cada tribunal, em cada estado. Aqui no Paraná, por exemplo, desde 2014 a gente já teve uma série de implantações. Nós temos
mais de 300 pessoas treinadas como facilitadoras. O Tribunal de Justiça fez um grande investimento nesse sentido. Nós temos um quadro de 52 magistrados que participaram diretamente das formações. Nós temos 4 magistrados que participaram do Paraná, participaram do grupo de redação dessa resolução do Conselho Nacional. Nós temos aqui em Londrina a doutora Cláudia Catafesta, que tem um protagonismo diferenciado dentro desse grupo. Ela é uma liderança amorosa e inspiradora para todos nós. Então, essas ramificações que se empoderam a partir de uma política nacional, elas vão andar de vento em popa de agora em diante. O papel da Associação Nacional dos Magistrados foi, nessa gestão, articular um protocolo de cooperação entre várias instituições na esfera federal, órgãos do governo, agências das Nações Unidas, organizações não governamentais, onde tivemos a Palas Athena representando esse braço, sociedade civil, e esta resolução apoiada pelo Conselho Nacional de Justiça, o ministro Lewandowski, se tornou uma diretriz da gestão do ministro e abriu espaço, então, para que se construísse todo esse avanço no campo normativo. Então, o momento de avanço é surpreendente, auspicioso, e ele vai dar oportunidade para que muitas pessoas que hoje estão disponíveis, mas não têm claramente uma orientação de como proceder, possam colocar em prática essa sua disposição. Doutor Leoberto, ouvindo uma entrevista do senhor realizada no ano passado, o senhor comentava da importância do Congresso Mundial de Justiça Juvenil, que seria realizado em janeiro deste ano, em Genebra, na Suíça. O senhor dizia que, no momento, o paradigma da justiça restaurativa se encontra num processo de fusão internacional muito importante, com a elaboração de documentos no âmbito das Nações Unidas e com várias experiências em desenvolvimento em muitos países. Gostaríamos que o senhor comentasse como está a perspectiva de justiça juvenil no mundo. Eu começo me recordando a professora Kay Pranes, que foi uma grande inspiradora também e instrutora das metodologias de práticas circulares. A Kay, ela fala que o ser humano precisa de pertencimento e sentido. Que são as essências, né, da nossa humanidade. Então, a gente está falando de uma justiça que faz sentido, mas também estamos falando de um movimento ao qual a gente tem pertencimento. Eu acho que queria destacar isso, né? Nós fazemos parte de um grande movimento internacional que tem conseguido esse status de reconhecimento oficial nas instâncias das Nações Unidas, assim como dentro das estruturas dos países também a oficialidade vem acolhendo. No cenário internacional, nós tivemos já em 2002 uma resolução que dispôs sobre a aplicabilidade da justiça restaurativa e recomendou os países membros a procederem assim. E em 2013, por um órgão da ONU que se chama Assessoria Especial do Secretário-Geral para a Violência contra Crianças, foi elaborado então um relatório técnico objetivando a incentivar e orientar a aplicação da justiça restaurativa na área da justiça juvenil, da justiça de menores. Esse documento ele vem sendo propagado internacionalmente, e hoje a pauta da justiça restaurativa, além dos documentos normativos, ela é amplamente validada, reconhecida, é a temática da vez na área da justiça juvenil. Em âmbito regional, o Conselho de Ministros de Justiça Ibero-Americano, com a ratificação do Brasil, inclusive, elaborou uma declaração que foi aprovada em maio de 2015. Em 2014 foi elaborada essa declaração, chama Declaração de Cartagena, também com um conjunto de recomendações para que haja a aplicação, a adaptação legislativa e utilização desse paradigma
nos vários países. Esse documento está evoluindo, ele deverá ser apresentado à cúpula das Cortes de Justiça, que se realiza um encontro agora nesse ano, mas ela deverá entrar em pauta numa próxima rodada, e o caminho dela é ser aprovada então pela cúpula dos presidentes de república para se tornar um documento normativo regional, né? Então são essas dimensões de comandos ou de diretrizes normativas que nos abrigam, né? Que nos dão esse guarda-chuva e que conectam céus e terras, né? Porque nós queremos andar com uma justiça solidária, uma justiça que seja próxima das pessoas, que atenda à nossa predisposição de humanidade. Mas como nós estamos dentro de um contexto oficial, nós precisamos de respaldo normativo. E o momento que essa justiça se abra e acolha efetivamente as pessoas, eu acredito que existe uma potência instituidora de uma nova lógica, eu não diria uma nova ordem, porque não se trata de ordem, se trata de ordenamento, né? Mas uma nova racionalidade no contexto social. Eu queria concluir dizendo que Norberto Bobbio, né, um grande pensador da área da ciência política, do direito italiano, ele disse que o século XIX foi o século do poder legislativo, o século XX o século do poder executivo, e o século XXI seria o século do poder judiciário. Na sequência do desenvolvimento da relevância institucional dessas funções, eu diria, atualizando, né, essa fala, que sim, concordo, mas que esse será um século de justiça, não da instituição, mas de reapropriação do sentido de justiça e de justiça como conexão com a vida. Dr. Leoberto Branquer, nós agradecemos imensamente a entrevista e parabéns pela sua atuação em prol da cultura de paz. Muito obrigado. Paz. Muito obrigado. Paz.